Olá! Ô, gente, quero saber se vocês estão me ouvindo bem ou se não, porque eu tô experimentando usar um fone que eu uso só no computador aqui. Digam pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se meu áudio tá agradável. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente tá no nosso 7º encontro, tá? 12 mulheres extraordinariamente comuns e do John MacArthur. A gente tá no 7º encontro, serão 11 encontros. São 12 mulheres, mas em um dos encontros a gente fala sobre duas, né? Marta e Maria a gente trata juntas, então serão 11 encontros. A gente termina agora, a gente termina em novembro. Deixa eu ver. A gente vai falar, hoje é dia... Não sei quando a gente termina, não, mas tem mais umas semaninhas juntas aí. Então, segundas-feiras, às 4 da tarde, a gente sempre se encontra aqui nas próximas semanas para terminar esse livrinho aqui. E tô planejando chamar um dos meus professores de teologia no seminário teológico Jonathan Edwards. Na verdade, eu já convidei, ele já aceitou. A gente só tem que ver se vai conseguir, pra gente estudar os 12 homens extraordinariamente comuns também do MacArthur. Na verdade, esse daqui é uma continuação do 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Ele escreveu primeiro dos 12 apóstolos e depois escreveu das 12 mulheres selecionadas, tanto Antigo quanto Novo Testamento. Então, segunda-feira às 4, a gente provavelmente vai continuar tendo estudos aqui. Agora, quais? Eu ainda não sei. Talvez a gente não consiga fazer o dos 12 homens segunda às 4, porque o meu professor trabalha de tarde. Mas a gente vai ver. Eu vou comunicando vocês, fiquem de olho aí. Então, segundas às 4 a gente está estudando as mulheres e quinta-feira às 7 a gente está fazendo um estudo de feminilidade bíblica. Esse estudo estava acontecendo lá no perfil do Feminina, só que aquele perfil está limitado a 1 hora de live. Eles derrubaram os posts nossos lá, ficaram bravos porque a gente falou contra o feminismo. Então, eles limitaram o nosso tempo de live. Então, a gente vai vir pra cá fazer aqui para não ter essa limitação de ficar correndo 1 hora de conteúdo, tá? Deixa eu ver se a Mica já chegou. Cadê Dona Micaela? Tá atrasada, Dona Mica. Mas a gente vai esperando ela, não tem problema não. Enquanto isso, clica aí no teu aviãozinho, envia essa live pros teus amigos, pras tuas amigas, pra todo mundo que você acha que tem que consumir esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre Ana, a profetisa, testemunha fiel, a profetisa que reconhece o Messias quando o vê entrando no templo. Meu áudio tá bom mesmo? Tá falhando, não? Cadê a Dona Micaela? A gente espera, né? Como é que vocês estão, gente? Enquanto isso, vamos conversar. Tá certo, né? O áudio. Então tá. Bom, então hoje a gente vai começar a falar da Ana, a profetisa. E aí, o texto que a gente vai estudar, Ana, tá em Lucas. Lucas capítulo 2, verso 38. Que diz assim, ó. Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, mais uma Ana, né? A gente já estudou a Ana, mãe de Samuel, e ela foi também extraordinária, né? Acho que Ana é um nome bom, profético, pra gente dar pros filhos, né? Bom, eu não sei se eu já começo, se eu continuo estudando Mica, que tá 10 minutos atrasada. O que vocês acham? A Aileen falou que viu meu vídeo ontem sobre meu divórcio, meu casamento. Esse vídeo é
acho que é o único que eu falo de mim, assim, tão abertamente, assim, né? De parar pra contar testemunho. Eu não acho que testemunho converte ninguém, não. Eu acho que é a palavra de Deus que converte. Então, quando o Senhor manda a gente pregar a palavra, não é pra ficar contando testemunho, é pra pregar a palavra. Mas eu também acredito que testemunhar a respeito do que Deus fez nas nossas vidas encoraja e dá esperança também ao outro de saber que não importa a lama em que ele está, né? Ele pode sair porque já teve gente em lugar pior do que ele. Então, quando eu contei o meu testemunho naquele vídeo, foi mesmo para dizer que não importa onde você esteja, não importa as suas circunstâncias, não importa o fardo que você está carregando nas suas costas. No momento em que você decidir tirar esse fardo das suas costas e permitir que o Senhor sinceramente transforme você e se humilhar diante dele e se colocar na servidão mesmo do Senhor e das outras pessoas, né? Porque a gente manifesta a nossa servidão a Deus servindo aos outros. Tudo em nós muda por dentro, é impressionante. Tudo em nós muda. Ó, a Mica chegou. E aí, Vivi? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tô preparando a mesa aqui, busca trem, busca luz, faz isso, faz aquilo. Falei, Jesus, já é 4 horas. Acabei atrasando aí uns minutinhos, mas aqui estamos. Aqui estamos. Então, bora. Vamos fazer uma oração para a gente começar hoje? Sim, vamos sim. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua presença no meio de nós. Pedimos que esse tempo em que estaremos falando da Tua palavra e falando daqueles a quem o Senhor nos revelou através da Tua Escritura, possam nos transformar de alguma forma. Nós sabemos que não é o testemunho que converte, mas a proclamação do Teu Evangelho. No entanto, reconhecemos a importância de ver os testemunhos que o Senhor nos colocou nas Tuas Escrituras, para reconhecermos neles os nossos pecados e termos como exemplo homens e mulheres que são Teus e que servem para nos guiar visivelmente através da tua obra que não podemos ver. Obrigada, Senhor, por ter vindo. Obrigada porque, Jesus, o Senhor se permitiu crucificar em nosso favor, nos levou a ser crucificados contigo. No terceiro dia, nos fez ressuscitar com o Senhor, dando a nós novidade de vida. Obrigada por isso, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, além da tua obra perfeita. Obrigada por transformar os nossos corações e eu lhe peço que o teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, nos convença daquilo que temos feito que desagrada o teu coração, para que sejamos honestamente sinceras com tudo o que somos diante de ti, para que haja transformação e uma verdadeira novidade de vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos começar a falar de Ana, a profetisa do templo, né? Sim? E esse capítulo é muito interessante porque ele vai trazer para nós uma lista de mulheres que foram chamadas profetisas ao longo da Escritura. E eu acho muito importante a gente falar de cada uma delas, porque eu vejo mulheres que querem um cargo sacerdotal, que exigem, pautadas em direitos que o feminismo disse para elas que elas têm, ocupar um lugar que não as compete, baseada nessas mulheres que foram chamadas profetisas, né? Então é importante a gente salientar tudo isso. Bom, o capítulo vai começar para nós dizendo que uma coisa que eu cheguei a conversar sobre isso com meu marido. O texto começa assim, ó. É realmente impressionante que na época em que Jesus nasceu, tão poucas pessoas em Israel reconhecessem o Messias deles. E não é que ninguém estivesse à sua espera. A expectativa messiânica no início do primeiro século estava no auge. E aí ele vai dizer para nós que a profecia de Daniel, se ela for colocada calculadamente, e eu não sei se essa informação é correta ou não, eu não fui conferir o que John MacArthur colocou aqui, mas pelo que ele colocou aqui, a gente vê que o período em que Jesus começa seu ministério público é exatamente o tempo em que Daniel profetizou
que isso aconteceria. Então, isso mostra para nós, como ele mesmo vai dizer, que quando o Messias vem, os israelitas estavam esperando exatamente nesse tempo que o Messias viesse. Sim. E eu achei muito interessante, e isso me impressiona, e já havia me impressionado antes quando eu li a própria palavra de Deus, que eles creram que João Batista podia ser o Messias, mas não Sim. creram que Jesus o era. Sim. Como eu posso crer que João Batista é e rejeitar que Jesus o seja? Por que que passou pela cabeça deles que João Batista poderia ser o Messias, mas Jesus não? Isso mostra para mim uma soberania de Deus. Sim. Porque Deus tem um plano de tirar as vendas dos olhos daqueles que Ele quer que creiam. Porque a gente sabe que a rejeição dos judeus para com Jesus na plenitude dos tempos aponta para nós, os gentios que fomos enxertados em Cristo depois de sua ressurreição. Então, a soberania de Deus é muito bonita, né? É muito difícil a gente discutir responsabilidade do homem e soberania, mas fala. A Beta perguntou aqui qual mulher da Bíblia que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar sobre Ana, a profetisa, que inclusive ela teve uma passagem pequena, mas que o autor fez, pontuou muito bem aqueles 3 versículos em que ela aparece sobre a vida dela, sobre o testemunho que ela deixou. Então, para quem não sabe, hoje nós vamos estudar sobre Ana, a profetisa. Então, eu também anotei esses pontos. O bom é que a gente tem anotado os pontos assim que são similares, né, para ser falado aqui, que poucas pessoas realmente reconheciam o Messias. E eu entendo que poucas pessoas o reconheciam porque ele não era o que eles estavam esperando. Entendeu? Ele não era o estereótipo de rei, de Messias prometido que eles esperavam. Porque eles eram acostumados com pessoas poderosas, ricas, bem-sucedidas, que iriam livrar Israel das mãos dos romanos, né, do Império Romano, que era enorme naquela época. Então, assim, eles esperavam alguém que fosse, ou como posso dizer, alguém como Salomão, por exemplo, que era muito rico, que tinha muito poder, ou como Davi, que era um cara que guerreava, que lutava. Eles esperavam o Messias dessa forma. E quando Jesus veio, Jesus quebrou todos os paradigmas, todo o protocolo que eles tinham. Jesus nasceu numa manjedoura, num curral, de uma mãe simples, de um cara, né? Os pais dele, Maria, que veio de Nazaré, que como a gente pontuou no estudo passado, o que pode vir de bom de Nazaré. Então era um lugar totalmente improvável. De um carpinteiro como José, um cara simples. E até os 30 anos, Jesus não manifestou, assim, eu imagino que sim, que ele deve ter manifestado ali milagres, só que não a ponto dele ser reconhecido como Messias, como um profeta, como alguém que operava milagres. Você me compreende, né? Então, eu imagino que eles tinham um pouco de dificuldade porque Jesus não se manifestava, não fazia questão até os 30 anos de manifestar alguma coisa. E quando ele manifestou para o povo, para eles, para os fariseus, para os saduceus, né? Enfim, aquele povo que proclamava ser de Cristo, de Jeová, de Deus, era difícil para eles aceitarem um cara que era simples, pobre, carpinteiro, que se dizia o Messias. Então, ainda que eles vissem, como eles viram, milagres de Jesus, Jesus operando ali naqueles 3 anos, dos 30 aos 33, eles endureceram os seus corações, porque o preconceito deles era o maior. Eles não queriam aceitar aquilo ali. Não, não pode, esse aqui não pode, eu não aceito, eu não quero. Eu imagino que essa foi a maior dificuldade do povo. Era uma questão mesmo de preconceito da pessoa de Jesus ali no exterior, não em quem ele era, né? Porque eu acredito que se fosse nos dias de hoje, eu poderia ter todo o preconceito do mundo até olhar nos olhos dele. Acredito que quando a gente tivesse um encontro com ele, em olhar nos olhos dele, eu acho que todas as minhas certezas, a moralidade, tudo aquilo que eu imaginava ser, ia cair por terra com certeza. Eu não afirmo isso a meu respeito, não, porque
Hoje a nossa sociedade vive a mesma coisa. A gente ainda acha que pessoas importantes são as ricas. E assim, eu tenho o hábito de almoçar com meu esposo e a gente assiste o Pânico no YouTube. Todos os dias a gente assiste o Pânico. Uhum. Eu fico impressionada com as pessoas que vão lá. Muita, assim, claro, tem muito entrevistado extraordinário lá. Eu vou lá porque eles conseguem levar, a maioria do governo vai lá na Uhum. entrevista para eles, né? Então é o único momento que eu paro para pensar em política. Mas, Uhum. por exemplo, hoje foram dois caras lá, um que só fala besteira na internet, faz uns vídeos que, assim, eu não sei nem qualificar a qualidade do que ele faz. Uhum. É um cara que só macaquice, Uhum. pão e circo. E o cara tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Uhum. O cara que foi com ele, que também produz conteúdo para a internet, também produz porcaria para a internet, pelo que eu entendi, colou nesse menino de 3 milhões de seguidores porque ele tem um propósito. Ele já foi morador de rua, ele já passou fome, até que ele vendia bala no sinal, Uhum. Te falo. administrando a vida até o ponto de conseguir abrir lojinha, e hoje ele tem, acho que 31 lojas, e ele precisava de marketing. Mas ele sabe que o marketing hoje só funciona se você tiver colado com gente que faz coisa estúpida na internet. E se você parar para pensar, vamos trazer para a realidade da nossa igreja brasileira. Nós estamos vivendo uma realidade de pastores fazendo macaquice na internet. Total. Pastores que não se preocupam mais em pregar a palavra, que é só o que um pastor devia se preocupar em fazer, que Exatamente. viraram produtores de conteúdo estúpido, de comentarista. Vamos comentar tal fofoca. Vamos comentar tal pessoa. É claro que a gente pode fazer análises sociológicas a partir das escrituras, mas é a partir das escrituras. Sim. Eu não tenho que fazer com que você pense como eu. Eu tenho que fazer com que você pense como Cristo. O Exatamente. problema, o problema de pessoas influencers, que eu tenho pavor de influência, porque uma pessoa influenciadora, ela pensa por você. Uma pessoa que só dá respostas e não faz perguntas, ela não está interessada no teu crescimento. Uhum. Ela não está interessada que você pense com a sua própria cabeça. Sim. Ela só quer te dar respostas. O Instagram, quando mal usado, só serve para fazer você gastar tempo, entreter a tua mente e viciar ela como a cocaína. Uhum. Eu vi uma pesquisa esses dias, que eu não me lembro onde, mas se você pesquisar, você vai achar, que o Instagram vicia como o crack. Uhum. Como crack. Sim. E nós estamos presos nisso aqui, assistindo pessoas fazendo macaquices, acompanhando só treta da vida dos outros, porque a gente só se interessa por fofoca. As neurociências vão dizer que a parte do nosso cérebro que se interessa por fofoca tem fortíssima influência sobre tudo que nós fazemos. Uhum. Nosso cérebro está condicionado a se interessar por aquilo que não presta. Sim. E aí a gente passa horas e horas a fio. O Instagram tem o recurso de você saber quantas horas por dia você passa nele. Uhum. Cara, uma vez não era uma aula, era um congresso, eu não sei onde eu estava, foi quando eu descobri isso. E a pessoa falou assim, vai lá no recurso tal, eu estava numa palestra numa igreja aqui. Vai lá no recurso do teu Instagram, olha quantas horas você está ficando na internet por dia. Sim. Teve gente, e não poucas, 7 horas por dia, 8 horas por dia. Como uma pessoa consegue trabalhar produtivamente bem se ela fica 8 horas por dia no Instagram? Como ela dorme com qualidade se ela fica 8 horas por dia no Instagram? Sim. E pessoas estão sobrevivendo a partir de macaquices. Sim. Você pergunta para uma criança hoje, qual é o teu sonho?
Na minha época, o sonho das crianças era ser aeromoça, Médico. era ser médico, era ser um policial, um bombeiro. Propósito, profissões com propósito de ajudar o outro, Sim, profissões com propósito de salvar a vida de outra pessoa. sim. Hoje você pergunta para os garotos o que você quer ser: jogador de futebol, youtuber, Uhum. coisa de retardado, me perdoem, Exatamente. coisa de gente retardada. Passar o dia inteiro gravando vídeo inútil. Ah, fulano de tal disse isso. Vamos comentar. 2 horas de vídeo comentando o comentário do outro. Cara, isso é uma Sim. alienação bizarra. Sim. Eu tenho me sentido mal esses dias porque eu não leio Eu mais. compactuo. Né? Por causa disso, a gente não lê mais, cara. Uhum. Fala, Mica, que eu tô indignada. Sim. Não, a gente já compartilha, né? A gente não fica falando aqui, igual, por exemplo, porque é um estudo, mas realmente hoje é difícil. A gente já conversou sobre isso no privado. Hoje, quando a gente vai olhar e falar, nossa, vamos trazer para o nosso meio, o meio cristão. Poxa, cadê os caras que falam a palavra de Deus, que fazem uma live para pregar as escrituras e não para pregar sobre a vida do ciclano, do Beltrano, porque o Beltrano disse isso. Cara, Beltrano vai lidar com Cristo pelo que ele falou. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus colocou na minha mão e não com aquilo que o outro está fazendo. A gente é treinado assim desde pequeno. Esses dias eu fiz um post que se chama Isso Não É da Sua Conta. Porque desde pequena a gente é acostumado a consumir conteúdos de quê? A celebridade tal rompeu com fulano. Ah, o ciclano traiu outro. Ah, porque a novela tal, no final a vilã vai acontecer isso, isso e isso. É isso que a gente vê. Aí hoje a gente tem as redes sociais que qualquer um pode pegar isso aqui e ficar o dia inteiro analisando a vida do outro ou ficar o dia todo expressando a sua opinião, lançando o seu veneno sobre a vida do próximo sem conhecer, sem saber. Porque, Viviane, eu posso até julgar o que você fala, mas eu não posso julgar o intuito com que você falou. Eu não sei qual foi a sua intenção em falar aquilo. E a gente julga, a gente parte de um pressuposto que a gente sabe. Não, fulano agiu dessa forma porque ele queria fazer tal coisa. Eu não sei. O que eu sei é que ele fez isso. Agora, o que levou ele a cometer essa atitude, eu não posso dizer. Mas hoje nós achamos que estamos aqui, ó. Nós somos como fala, né? Como se diz? Os juízes, né? Dos teclados, onde eu posso julgar o outro, eu posso dar a minha sentença. Vamos cancelar, porque ele merece morrer, porque a mãe dele merece a morte, porque ele disse isso, isso, isso. Gente, pelo amor de Deus, aonde nós nos perdemos? A gente é bem comparado com esses fariseus da época de Cristo, aonde a gente não conseguia reconhecer uma pessoa de verdade, porque era tanta mentira, era tanta gente que só queria se aparecer, era tanto fariseu que era hipócrita, que dizia uma coisa, mas vivia outra, que quando aparecia um Jesus simples, que saía totalmente do padrão que eles esperavam, eles é, eles não conseguiram aceitar, eles se espantaram. Quando eu digo que nós também faríamos isso, sim. O que eu acho que é o diferente é que quando você tem um contato com Jesus, quando ele te comove, quando ele te toca, aí não tem jeito. Como ele passou, né? A gente já conhece a história de Jesus. Quem não conhece, por favor, gente, leia os 4 evangelhos. Para você conhecer a jornada de Jesus. Geralmente, quando ele encontrava com alguém, cara, é a graça irresistível. Por mais que você tenha um padrão, por mais que você fale, Senhor, não pode ser esse cara, olha quem é esse cara. Mas aí o Espírito te convence, o Espírito Santo te convence. Porque não é pela aparência, é pela essência, é pelo que ele tem dentro dele. Então, quando a pessoa tinha um encontro com Jesus, como eu quero poder olhar nos olhos de Jesus? Que eu acredito que é um olhar que eu nunca vi. Por isso que eu falo que eu acho que quando você olha nos olhos de Jesus, hoje eu não vejo Jesus ainda, mas eu sinto e vejo através do meu irmão. Então, quando eu olho para a Viviane, eu vejo Jesus na Viviane. E isso me faz ver assim, não, talvez ela não é o padrão que eu esperava. Por exemplo, né, algumas pessoas falam, não, cheio de tatuagem,
caso separou, voltou pro marido, é totalmente fora do padrão, coloca a gente no eixo, fala umas coisas que deixa a gente irritado. Mas, cara, eu vejo Jesus nessa mulher. Então é isso, se trata disso. Pode falar, Vivi. Pode dar E o que continuidade. isso tudo tem a ver com a mulher que nós estamos falando? Porque a mulher que nós estamos falando, o que mais me chama atenção nela, o que mais me chama atenção nela é que ela tornou-se conhecida porque ela só falava da palavra de Deus antes de conhecer a Cristo e só falava de Cristo após ter o privilégio de poder conhecê-lo. Ela não ficava murmurando, ela não ficava falando da vida dos outros, ela estava tão ocupada em orar, em ter comunhão com Deus, em jejuar, em cuidar da própria vida, que ela abriu mão, inclusive, de casar-se novamente, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher de 84 anos, que se casou e 7 anos depois ficou viúva. Então, se naquela época lá a gente sabe que o casamento acontecia no início da adolescência, vamos supor que com 20 anos, até os 25, no máximo, ela já estava solteira de novo, viúva, e ela decidiu não se casar de novo, passar todos os preconceitos de sua época contra as viúvas, para poder se dedicar 100% da sua vida ao templo. Então, as viúvas sofriam preconceito por estarem viúvas e não terem um homem que as conduzisse. Elas tinham dificuldade financeira, porque se elas não tivessem autossustento, ninguém as sustentava, senão a igreja, né? Tanto que o autor mesmo vai nos lembrar que Paulo fala que as viúvas deviam se casar de novo para não pesarem financeiramente para a igreja. E a gente sabe que a necessidade emocional da mulher é latente, né? A gente tem essa necessidade de ter comunhão. É muito raro uma mulher que nasce eunuca e que permanece eunuca por nascimento ou por ter amortecido isso no seu coração. É muito raro. A gente geralmente tem essa necessidade e ela abre mão disso tudo. Bonito também o autor dizer que ela foi uma das únicas israelitas que reconheceram Jesus. Ele diz aqui na página 144, no terceiro parágrafo: os únicos israelitas que entenderam que Jesus era o Messias foram Maria e José, os pastores Simeão e Ana. Eu novamente vou discordar aqui de MacArthur. Eu discordo demais de MacArthur, né? Eu tenho até vergonha, mas eu preciso lembrar ele que Isabel e Zacarias também eram Hã? Ele esqueceu desse detalhe, dessas duas pessoas. Eu não sei se aqui ele estava falando porque talvez os dois eram descendentes da tribo do sul e não da do norte, porque depois ele vai dividir bem divididinho quem era da tribo do norte, que era rebelde contra Deus, e da tribo do sul, que era Judá. Eu não sei se é por isso, mas como não ficou claro, eu preciso lembrar também que outros que creram antes de Jesus sair convocando os discípulos foram também Isabel e seu esposo Zacarias, né? Quer falar alguma coisa, Mica? Não, então, eu achei interessante ele explicar a questão de ser profetisa. Porque quando a gente fala que Ana era uma profetisa, eu sei que para muitas pessoas vai soar como se ela fosse uma vidente, como se ela fosse uma mulher que diria assim, eis que te digo, varão, como a gente está acostumado, né? A gente colocou esse título, o profeta é aquele... Antes de tu entrar nisso, que é um assunto que vai render, na página 145 eu só queria fazer uma observação, antes de tu começar isso daí. Porque me chama muita atenção. Ele vai dizer assim, ó, o texto de Lucas vai dizer assim: naquele exato momento, Lucas diz, Ana estava ali e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ana tinha uma vida devota ao Senhor. Ela teve o privilégio de poder estar sempre no templo. Talvez hoje nós não tenhamos, né? Mas nós podemos estar sempre com os nossos pensamentos voltados a Deus, sempre com a Bíblia na nossa cabeça. Hoje a gente tem recurso de poder escutar a Bíblia, não só ler. Então você está lavando louça, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa, você está ouvindo a Bíblia. Eu não tenho esse hábito, mas eu sei que é um excelente recurso, então você não tem desculpa,
para não conhecer a palavra de Deus. Então, estar imerso na palavra de Deus naquela época, para Ana, era estar no templo, pregando o que Deus derramava sobre ela, o conhecimento que ela tinha do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ela tinha. E aí, isso mostra para nós que ter comunhão com Deus mantém os nossos olhos abertos para as coisas do céu. Porque quando Jesus entrou lá, nenenzinho ainda, que ninguém sabia quem ele era, que ninguém cria em quem ele era, os olhos de Ana se abriram, Deus levou ela imediatamente para perto para ouvir a profecia de Simeão e reconhecer. Ela reconheceu, ninguém precisou dizer para ela. Então, quando a gente tem comunhão com Deus, os nossos olhos espirituais se abrem. Então, por exemplo, meu marido está tendo umas experiências muito ruins nos últimos dias, porque a gente começou a frequentar uma igreja extremamente bíblica, e ele está ouvindo a palavra de Deus como ele nunca ouviu antes na igreja dele. 15 anos de crente. E ele está se interessando mais pelas escrituras, em conhecer mais, em ler mais, ele pergunta mais, ele quer saber mais. Só que a gente sabe que a gente já passou por isso, Amém. e quanto mais a gente busca conhecer, principalmente no começo, Satanás cola no nosso cangote e começa a tentar distrair a gente. Começa a tentar desviar a gente desse interesse, começa a dar sono. Ontem meu marido estava quase dormindo no culto. E ele nunca viveu isso. Então, os meus olhos espirituais estão abertos, eu estou ligada. E aí eu falo com ele. Eu falo, meu bem, olha só, esse teu sono é implicância de Satanás contra você. Isso que você está vivendo é implicância de Satanás contra a tua vida. Persista. Não caia nessa. Por quê? Porque eu busco estar sempre com ele. Então, os meus olhos estão abertos para as realidades celestiais, entende? Eu oro muito por isso também, né? Senhor, abre os meus olhos espirituais, me deixa ver como tu vê, me deixa enxergar o mundo como tu enxerga. Eu só não peço para ver demônio. Mas, porque eu tenho medo que Deus ouça. Mas eu já pedi, assim, eu quero que Deus me permita ver o mal. Eu quero ver quando o mal estiver perto de mim. Porque eu quero poder identificar. Sim, eu quero poder identificar. Exatamente. E é isso que Ana mostra para nós. Que os olhos espirituais dela estavam abertos. Por isso ela foi capaz de reconhecer o Messias. E era só essa pontuaçãozinha que eu queria dar antes de você começar com esse assunto sobre a profetisa Ana. Sim. Essa parte aí eu tinha colocado ela um pouco mais para frente, porque eu vou marcando, né? Eu vou grifando as partes que o autor vai trazendo. E aí por isso que eu coloquei aqui ela era profetisa, como a gente ainda não tinha falado, ele chegou a falar um pouco sobre isso antes. Porque como eu estava falando, as pessoas têm esse costume de achar que o profeta é só aquele que venha trazer uma notícia dos céus para você, que vai revelar alguma coisa da parte de Deus para você. Mas o autor, ele traz um outro ponto. Ele diz que essa questão de profetisa é porque ela era uma mulher que proclamava a palavra de Deus. Então, ela era uma mulher que falava de Deus às pessoas, as escrituras, o Antigo Testamento, que era o que ela tinha aprendido. Então, ela passava à frente. Ela era uma mulher que tinha esse dom, porque o autor vai falar que esse dom foi o qual ela foi lembrada, porque realmente ela ficou como a profetisa. Tanto que nosso título é Ana, a profetisa. Então, era um dom. Mica, mas então proclamar a palavra de Deus é um dom? É uma coisa que todo mundo deve fazer, mas com certeza era algo que ela fazia bem. Era algo que ela fazia com frequência. Já que ela vivia ali literalmente no templo, porque o autor vai dizer que como ela era viúva, possivelmente quem a sustentava eram as pessoas ali do templo. Então ela talvez tinha ali, ela morava ali. E ela servia através de oração, através do jejum, e ela proclamava a palavra de Deus. Então, pode ser que alguma mulher tinha chegado naquela casa procurando uma ajuda, e essa mulher doutrinava essas mulheres, essa mulher ensinava essas mulheres. Então, hoje, eu aqui ensinando no Instagram, ou servindo a minha igreja local, com o Ministério de Adolescentes ou de Jovens, você aqui através do Instagram, você também servindo na sua igreja local,
no clube de leitura, enfim, com todas as ferramentas que nós temos hoje, também podemos ser uma profetisa. De acordo com a visão do autor, se você proclama o evangelho, se você tem o dom do ensino, se você faz isso muito bem, você é uma profetisa. E que bênção, Viviane, poder ser reconhecida por isso. Mais do que pela sua beleza, mais do que pela sua... porque fulano tem um bom coração. Mais do que isso. Você ser uma pessoa reconhecida porque fala de Deus. Aonde você chega, você fala do Senhor. Você está na fila de um pão ali e é um chama. Eu não sei se é assim para você, mas para mim é. Eu estou na fila do pão, chega uma pessoa falando assim: ai, menina, você não sabe, estou precisando falar com você. Aí você já olha, né? Aí você já, não, pode ir na frente, moço, pode ir, porque aí eu já sei que eu vou ficar ali algumas vezes, algumas horas. Então, não importa, onde você estiver, Deus vai te usar. E eu achei isso, assim, incrível. Quero eu ser uma mulher reconhecida por proclamar a palavra de Deus. Sim. Joguei a bola para você agora. Tá. Então, é importante a gente identificar que existe o ofício profeta e o dom de profetizar, que são coisas diferentes. Então, até João Batista foi o último profeta com o ofício de profeta. Antes dele, eles eram os profetas usados por Deus para revelar a palavra de Deus ao homem, para revelar o próprio Deus ao homem. Isso encerra em João Batista. Então, ser profeta de ofício era um dom sacerdotal masculino que Deus usava para comunicar a sua palavra a nós. João Batista foi o último que veio proclamar a palavra de Deus que se encarnaria, que é Jesus. Então, quando Jesus vem, ele se torna o nosso sumo sacerdote. Ele se torna a própria palavra de Deus. E quando ele se faz visível a nós não precisamos mais de um profeta para vê-lo. Um profeta de ofício. Nós temos agora Cristo. E Cristo nos deixa o Espírito Santo, que é aquele que vai fazer com que os nossos olhos espirituais se abram e a gente enxergue Jesus, que é a palavra de Deus. Então, até João Batista, nós precisávamos de profetas para ver a Deus. Em Cristo nós o vemos. E o Espírito Santo nos revela. Então, depois de Jesus, o que nós temos é o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? É você olhar uma circunstância, pelo teu conhecimento da palavra de Deus, reconhecer o que está acontecendo nessa circunstância, porque a sociedade é cíclica, o ser humano é cíclico, os pecados são cíclicos. Nós somos os mesmos desde a fundação do mundo. Os nossos pecados são os mesmos, os nossos erros são os mesmos, os nossos problemas. Muda só o cenário, mas é tudinho igual. Então a nossa vida hoje está toda escrita na Bíblia. Todos os nossos pecados estão lá, todos os nossos erros estão lá, todas as nossas circunstâncias estão lá. Tudo que a gente vai enfrentar no mundo está tudo lá. Então é eu olhar uma circunstância, trazer todo o meu conhecimento bíblico à mente e profetizar sobre aquelas pessoas que estão naquelas circunstâncias, talvez respostas bíblicas para o que elas estão vivendo. Ele dá para nós uma definição extraordinária da função do profeta, na página 149. Os profetas foram enviados por Deus para avisar tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul sobre sua decadência espiritual, mas os profetas, em sua maioria, foram rejeitados nos dois lados da fronteira. O que é o dom da profecia hoje? Não é você dizer para a pessoa que ela vai ganhar um carro do ano, que Deus tem um excelente projeto para a vida dela, um plano maravilhoso. O propósito de Deus para o ser humano é um para todo ser humano. É lógico que ele tem planos individuais para mim, para que eu manifeste a glória dele de maneira diferente do meu irmão. Mas o projeto dele para mim é o mesmo para a Mica, que é parecer com Jesus. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo. Ponto. Então Deus não tem nada de especial para a minha vida, assim como ele não tem nada de especial para a Mica, ele tem manifestações diferentes. Então um profeta que fica dizendo para você que a sua vida vai ser maravilhosa,
que Deus tem um casamento extraordinário para você, que Deus preparou o homem da sua vida, que o emprego da sua vida vai se abrir. Isso tudo é pataquada, é gente querendo roubar o seu dinheiro e a sua atenção e desviar os teus olhos do que realmente importa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Um bom profeta é aquele que olha para você e fala, escuta, pecado, para de ser mentirosa, para de ser arrogante, para de tratar o teu marido como se fosse teu empregado. Porque Jesus serviu, ele não exigiu nada de nós, porque se ele tivesse exigido de nós, a gente era morto no inferno. Então, um bom profeta é o que vem para dizer para você o que você não quer ouvir. Esse é o bom profeta. E aí, ele vai pontuar para nós algumas das profetas do Antigo Testamento. Ele vai trazer a Miriam para nós. Uhum. E a Miriam, que foi irmã de Moisés, ela teve um fim muito ruim. Por quê? Porque depois de ter recebido o dom da profecia, não o ofício, o dom, ela se ensoberbeceu. Que é o que acontece conosco hoje. Quantos irmãos nós temos visto aí descobrindo a roda na Bíblia? Puxa vida! Esses últimos dias eu vi um pastor sério da nossa nação falando que o inferno é figurativo, que o inferno é aqui. Puxa vida! Tem um outro irmão aí, super famoso também nas redes sociais, que abandonou o pastorado para dar curso de teologia, descobrindo a roda em Apocalipse, achando que pode dizer para nós como vai ser o porvir, a partir de seu próprio entendimento. O cara está dizendo como vai ser os céus e terra, dizendo que a nossa profissão vai ser a mesma depois no céu. Mas, cara, da onde está saindo isso? Sabe, são Miriãs. São pessoas que uma vez receberam o dom, Deus confiou a ele o dom. E aí se perdeu no orgulho, se perdeu na soberba, tomou a frente de Deus e se acha o dono da palavra de Deus. Por favor, tenhamos cuidado com quem descobre a roda na Bíblia. O cara tá em 2021 achando que dá para descobrir novidade, cara, desmerecendo os trocentos teólogos sérios que dedicavam sua vida e que nunca foram capazes de descobrir a roda na Bíblia. Com muito temor, com muita humildade falavam de Deus. A gente não faz mais isso. Você, como pregadora do Evangelho, espero que seja como eu, sabe? Assim, ó. Pô, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu peço a Deus, Senhor, cala a minha boca. Que eu não seja uma caótica, que eu não seja uma mentirosa, que eu não tome a tua glória para mim. Me mate, mas não me permita falar o que a tua boca não diria. Sabe o que é, Vivi? É porque as pessoas hoje, elas querem a lacração. Elas querem falar a frase de efeito e receber aplausos por isso. Elas querem achar algo novo na Bíblia que ninguém havia descoberto antes. Elas querem achar um método hoje eficaz. Não, porque esse método... Cara, vai estudar história. Quando você vai olhar na história, você viu que isso já aconteceu. Que esse movimento que você acha que é inédito, que é exclusivo, que saiu da sua cabecinha, já foi feito lá atrás. E às vezes foi feito e deu errado. Então, eu vejo que as pessoas se perdem muito nisso. Em como você falou, roubar a glória de Deus para si. Exatamente. Pode dar continuidade aí. É não olhar para a história. Mica, você falou tudo, glórias a Deus. As pessoas pararam de olhar para a história com respeito e com reverência. A gente tem excelentes teólogos hoje que vivem a partir da história e são os únicos que estão fazendo uma teologia saudável no nosso país. Sim. São aqueles que partem do princípio da história, da literatura cristã. Isso é muito grave. Bom, ele vai citar Débora também. Débora é a que mais usam para dizer que mulher pode ser pastora, porque ela era pastora de ovelha
E aí as pessoas dizem que isso é abrir um precedente para a mulher ser pastora. Gente, Débora cuidava de bicho mesmo, não era na simbologia de cuidar de pessoas. Não, era Raquel. Raquel era pastora de ovelhas. É verdade, Débora não, Raquel. Débora foi juíza. Só juíza, é verdade, é Raquel. Obrigada, Mica. Débora É foi só porque juíza. tá, é verdade. Então, na época que me falaram Débora e Raquel. Raquel era pastora de bicho, era isso mesmo. Obrigada, bem lembrado. Então, voltemos aqui a Débora. Mas não deixem usar Raquel para justificar o pastorado, não, porque ela cuidava de bicho e ela nunca exerceu autoridade sacerdotal na casa dela. Ela era esposa de alguém, ela era mãe de alguém, ela era mulher de alguém. Então, e filha de Deus, né? Débora era Isso. juíza, e a Bíblia vai dizer mulher de Lapidote. É importante a gente Isso. salientar que ela não era sozinha, ela tinha um homem com ela, a quem ela respeitava. E é muito interessante que quando ela diz, quando o líder lá, como é o nome dele? Mica, me ajuda? Baraque? Baraque. Quando Baraque vem chamar Débora para ir com ele na guerra, ela fala assim: eu vou, mas isso é teu papel, tu não vai ter a honra. Tem certeza que quer que eu vá? E Baraque, querendo a presença de Deus na figura de Débora, vai com ele. E é o que acontece, não é ele que recebe a honra. Isso é muito significativo. Muito. Porque se Débora fosse uma líder sacerdotal, não tinha problema Baraque ganhar aquela guerra e ser louvado a ele. Agora, ela não era. E ela diz: olha, você está querendo que uma mulher resolva uma coisa que é tua função, a honra não será dada a você, mas a uma mulher. E engraçado que Baraque aparece na Galeria da Fé. Porque ele creu verdadeiramente que Débora era uma presença de Deus ali. E ela era profetisa. Ela foi a última juíza decente em Israel. A última. Depois dela veio só decadência. E ela mesma vai se chamar mãe, né? A mãe, uma Sim. mãe para Israel. Não era uma Isso aí. líder para Israel. Não era uma sacerdotisa para Israel. Era uma mãe. Isso é muito bonito. A humildade dela, a generosidade dela, o cuidado dela em se colocar no lugar que era dela, e não em outro. Aí ele vai citar uma falsa profeta, né? Noadia, que eu confesso a você que eu não tinha prestado atenção quando li, talvez porque Isaías Ela é era um uma livro falsa tão profeta. poderoso. É. Então, uma falsa Tem Uda profeta. também antes. Antes ele cita Uda. Ah, é verdade, ele cita Uda. Nós estamos na página 147 do livro, tá? Então, ele cita Sim. Uda como Isso. profetisa, e ela tinha uma mensagem do Senhor para Ilquias, o sacerdote. Então, veja que é intencional a Bíblia não chamar nenhuma dessas mulheres de sacerdotisa. Sacerdotisas eram mulheres das religiões pagãs, em que a mulher ela era colocada como sacerdotisa e o culto a elas era sempre sexual. A mulher nunca foi considerada sacerdotisa como alguém que tem uma palavra de Deus, como alguém que tem algo de respeito a ser ouvido. Não. Sempre que uma mulher era colocada como sacerdotisa pelas religiões pagãs, ela era tratada como prostituta e o culto a ela eram cultos sexuais, orgéticos, enfim. Vivi, sabe o que é legal? Eu não Sim. sei se o pessoal aí assistiu, mas algo que vai retratar muito essa questão aí da sacerdotisa, na novela Gênesis da Record, fala assim, é fantasioso, né, e tudo, mas é interessante para a gente analisar que Terá casou com uma sacerdotisa. Lá em Ur tinha muitas sacerdotisas e tal, e ele se apaixona por uma, e ali dá para ver como que elas eram na cultura pagã. Então, essa questão aí, se alguém quiser ver, se alguém for visual, igual eu mesmo, que gosta de ver, de ter uma noção, procurar algum filme que retrata isso aí, é interessante. Lá na novela Gênesis fala isso. Agora já deve estar mais para frente, eu nem assisto mais,
Mas era bem legal, porque você consegue ter esse entendimento aí. De que elas eram mulheres que hoje nós chamaríamos de meretrizes, né? Bom, Sim, então ele e continua era falando sempre isso aí do dela. sexual. Sim, sempre, sempre, sempre. Inclusive é por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, que a mulher não deve ensinar no templo. Porque essas mulheres vinham de religiões Exatamente. pagãs e queriam fazer da religião cristã como a religião pagã. Então elas tinham que vir, entender o lugar delas, entender que a erotização não era o que Cristo dizia que as mulheres deviam ser, né? E por isso Paulo diz que elas se calem e se submetam ao seu marido, porque elas vinham dessa cultura do sacerdócio feminino, da prostituição da mulher no templo, dos outros deuses, né? Que gancho bom esse, gostei de lembrar disso. Obrigada a Deus. Então é isso. Quando Lucas chama a Ana de profetisa, ele dá uma ideia do seu caráter. Vivi, tem mais uma que foi chamada de profetisa, que foi a mulher de Isaías. Ah, sim. Só que ela só foi chamada de profetisa provavelmente porque Isaías era um profeta. Então, não necessariamente que ela fosse uma profetisa. Talvez até tenha sido. Mas o autor fala, né, na visão de John MacArthur, essa mulher de Isaías foi chamada assim por causa de Isaías. Porque ele era profeta. Não, provavelmente porque ela não tem nenhuma profecia registrada, né? Ela não tem nenhuma profecia registrada. E isso, Sim. eu acho que isso dá um alívio para a mulher de pastor, né? Que não tem o chamado, né? Que não quer. A mulher não quer, ela não quer pastorear, ela não gosta de pastorear, ela não gosta de cuidar de pessoas, ela não gosta de pregar, ela não gosta de ir pro púlpito, ela não gosta de nada. E tá tudo bem ela não ir, né? Porque ser chamado de pastor não quer dizer que você é pastor, né? Isso aí é importante. Ser chamado de profetisa não quer dizer que você é. Temos chamada de mulher do pastor, não quer dizer que você seja pastora. Exatamente. Bom, daí ele vai falar que ela era da tribo de Asser, para dizer que ela era uma mulher da tribo do norte, que foi preservada por Deus, né? Que foi. Ele vai dizer que ela é o símbolo da fidelidade de Deus para com o seu povo. Então, mesmo na tribo do norte, que tinha se pervertido completamente, Ana foi guardada. Ana foi guardada. E aí começa a falar sobre o fato dela ser viúva, que a gente já falou aqui, né? Que a viuvez naquela sociedade era extremamente difícil. Então, ela devia viver numa vida de pobreza, até porque ela não se importava muito, né, com isso. Sim, ela era uma mulher simples. Uma mulher simples. Eu acho isso tão legal, porque, veja, hoje os pastores com quem eu mais me identifico, os homens de Deus que eu mais tenho como exemplo para mim, são homens que estão no anonimato. São, por exemplo, o meu professor William Orlando. O William! Você conhece o William Orlando, né? O cara tem um canal no YouTube. O cara dá o sangue, meu, pra produzir conteúdo decente. O cara tá fazendo uma exposição de Apocalipse extraordinária. O cara tá no anonimato. O cara não se importa de se tá tendo mídia ou não, se tá tendo seguidor ou não. Ele cuida da igreja. Putz, o cara é extraordinário. Meu pastor local aqui, ó, que me abraça, que me olha no olho, que esses dias teve um congresso aqui, e ele falou um negócio que me deu uma incomodada, que eu fiquei meio, me deu uma doidinha assim, e aí no fim do culto eu fui lá falar com ele, falar, pastor, então, peraí, como é que o senhor fala um negócio desse? Eu tô lidando com feminista maluca, o senhor fala que a transmissibilidade do pecado não vem do homem, mas da mulher, por causa do nascimento. Enfim, uma história doida aí, uma teoria. E aí, na ministração do dia seguinte, ele voltou no assunto, ele me ouviu, sabe? Ele ouviu a ovelhinha que acabou de chegar. A ovelhinha que ele mal conhece, ele ouviu, meu. E aí ele voltou no assunto, explicou, reexplicou, olhou para mim, para eu saber que era comigo, que ele tava, sabe, que ele tinha ouvido. Isso é pastoreio, cara. Isso é homem de Deus. Então,
Então, a gente tem que começar a vir na internet consumir conteúdo. É bom, porque tem muita coisa boa sendo distribuída. A gente está tentando fazer isso aqui, né, Mica? Mas isso aqui não é vida real, não. Isso aqui não é vida real. Eu tenho certeza que eu aprendo muito mais estando no culto e você muito mais estando pregando para os teus jovens do que estando aqui atrás de uma tela. Isso aqui não é a vida real, sabe? A gente não gera virtude aqui, não. Então, É isso aí. é importante que a gente volte a olhar para as pessoas que estão no templo, que têm uma vida humilde, que têm uma vida despretensiosa. Evangelho, pregar o evangelho não é fazer projeto social, pregar o evangelho não é ir dar comida para o pobre, pregar o evangelho não é ir criar, ir no asilo. Isso é fruto de uma nova vida. Isso é fruto de uma novidade de vida. Isso é fruto de um coração transformado por Jesus. Agora, ser cristão não é isso. Pregar o evangelho não é isso. O pastor falou uma coisa ontem que me impactou. Ele falou assim: eu já falei uma besteira. Eu já repeti uma frase de Agostinho que diz assim: pregue o evangelho. Se for preciso, fale. Use palavras. Isso é uma mentira. Porque para você pregar o evangelho, você precisa pregar a palavra de Deus. Porque é a palavra que converte, não é o meu testemunho. Não é o meu testemunho que vai converter a Mica. Não é o meu testemunho que vai convencer a Mica do pecado. É o poder da palavra de Deus proclamada. E, quantas vezes eu já repeti isso, cara? Quantas vezes? Eu também. Que pelo exemplo... Não. Pelo exemplo, você convence o outro de que você é cristão. Num lugar em que a palavra não pode ser pregada. Por exemplo, eu não consigo pregar a palavra de Deus na minha família. Infelizmente, eu não consigo pregar o evangelho, ensinar a Bíblia. Então, eu prego o cristianismo, não a palavra de Deus, mas o cristianismo, pelo meu exemplo, pela minha vida. Agora, para eu gerar conversão no seu coração, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso de palavras. Exatamente. Então, não é projeto social que prega a palavra. Não é boa ação que prega a palavra. Não é curso de teologia que prega a palavra. É a pregação do evangelho fidedigno ao que está escrito. E isso é a igreja que faz. Isso é o pastor que faz, é o pregador que faz, é a mulher que ensina que faz. Então a gente precisa voltar a olhar para a igreja com mais cuidado. Se a tua igreja não está atendendo as tuas expectativas, mude as tuas expectativas. Seja você a diferença que você quer ver lá. Exatamente. Sabe? Então, Vivi, tem um ponto que eu achei muito interessante, que ele vai falar que ela era uma mulher profetisa, e nós já falamos aqui que essa questão de ser profetisa era a mulher que proclamava a palavra de Deus, mas vai falar que ela era uma mulher de oração e que jejuava. E eu quero ler essa parte do jejum, que eu achei ela espetacular. Porque hoje o nosso coração é inclinado a jejuar pelos motivos errados. A gente quer jejuar como se fosse uma barganha com Deus, né? Ah, Jesus, eu vou tirar isso da minha vida e o Senhor me dá isso. Eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. E eu quero... Lá na página 151, o autor vai dizer assim: o modo pelo qual orava, acompanhado de Jesus, da sua abnegação e a sua sinceridade. Jejuar, por si só, não é um exercício particularmente útil. Abster-se de alimento não tem nenhum efeito místico exclusivo sobre o que é espiritual. Mas a oração acompanhada de jejum revela um coração tão envolvido em oração e tão desejoso de receber a bênção que busca, que a pessoa simplesmente não tem interesse em comer alguma coisa.
Então, quando fala de jejum e de oração, quando fala que ela estava jejuando, não era para poder obter. Não, Senhor, eu vou jejuar aqui para o Senhor me abençoar. Ah, eu vou jejuar aqui. Você não vê a Bíblia falando que Ana jejuava para si. Essa questão dela jejuar e orar é porque o que ela estava querendo? Ela estava orando pelo Messias. Ela estava orando em prol de um Salvador, de um Redentor para o povo de Israel, que era o que ela almejava. Então, ela não estava orando em busca de, ai, Senhor, me manda um marido, eu estou viúva há tantos anos e vivo nessa peleja, vivendo às custas do templo, às custas da igreja. Não, Senhor, não, ela não orava em prol de si, e sim pelo Senhor. E hoje, eu me perguntei, lendo isso, eu me perguntei, Senhor, em prol de que eu tenho orado e jejuado? Será que é em prol do Senhor? Porque a gente fala, nossa, que o Senhor venha, que o Senhor venha. Mas será que eu tenho orado por isso? Será que eu tenho orado para a volta do Senhor? Para o Senhor voltar, para o Senhor nos buscar? Será que eu estou almejado verdadeiramente a volta de Cristo? Ou será que eu tenho orado e jejuado em prol de coisas que eu sonho, que eu almejo aqui nessa terra? Será que eu tenho orado e jejuado pela vida do meu próximo? Pela vida do meu marido, para ele se converter? Para eu ganhar almas para Jesus? Não por mérito meu, mas para ele mesmo, porque é tudo para ele, não é nada para mim, é tudo para ele. Ou será que eu tenho orado por um carro novo no final do ano? Ou para o meu marido receber uma promoção, ser promovido no trabalho? Ou será que é para eu realizar o sonho de viajar para fora do país? Ou o meu filho, sabe? Porque as nossas orações e os jejuns que os cristãos fazem hoje em dia, que nós fazemos, muitas vezes é para benefício próprio. É só olhando para o próprio umbigo. É uma geração que é incapaz de olhar além do seu próprio umbigo. A gente não tem jejuado, e digo isso, que é muito raro eu ver pessoas que oram, que pregam sobre oração e sobre jejum de uma forma bíblica. Esse trechinho aqui que o MacArthur falou, para mim foi excepcional. Excepcional. Porque mostra, ilustra exatamente como que funciona. Para que serve a oração? Claro, pode ser para edificação pessoal, sim, mas é sempre em prol do próximo. E principalmente, Viviane, é sempre em prol dele. Nunca em prol de você mesmo. Nunca. Nunca. E eu achei isso muito interessante, porque ela, falando sobre ela, sobre Ana, o que eu achei mais legal foi isso. Ela orava e jejuava. É por isso que ela era uma mulher capaz de ver o Messias e compreender que ele era o Messias. Porque ela era sensível. Porque ela era uma mulher que clamava tanto, ela esperava tanto, que quando se manifestou, o Espírito de Deus fez questão de mostrar para ela. Pode falar. E assim, o jejum, ele tem um único propósito. Ele é uma disciplina física para uma realidade espiritual. Então, assim, o único jejum bíblico é o de abstenção de comida e água. Eu vou fazer jejum de televisão. Isso é propósito, isso não é jejum. Eu vou fazer jejum de chocolate. Isso é propósito, isso não é jejum. Eu vou fazer jejum de refrigerante. Isso é propósito, isso não é jejum. O único jejum bíblico é a abstenção total ou parcial de comida. Então, você quer fazer jejum? Por exemplo, o último jejum que eu fiz foi pesado. Não recomendo, mas foi pesado. Eu comia a última vez do meu dia às 10 para as 6 da tarde. 10 para as 6 eu fazia um lanche leve. Não é me entupir de comida para aguentar, não. Eu fazia um lanche leve, lá 5h30, 10 para as 6 no máximo. Fazia uma oração de entrega. 6 horas eu não comia mais nada. Eu só ia comer meio-dia do dia seguinte, um almoço. E aí a mesma coisa. Comia de novo 5h30, 10 para as 6, que era a hora que voltava a me dar fome mesmo. E aí, 6 horas da tarde até meio-dia do dia seguinte, horário de almoço. Porque jejuar para mim no almoço é muito difícil, porque é o tempo que eu tenho de comunhão com meu marido. Então, assim, ou você jejua 24 horas, ou você jejua parcial. Não existe jejum de coisas. Isso é propósito. Senhor, eu vou parar de comer chocolate porque tá me fazendo mal. Ou eu vou parar de ver tanta televisão
para poder ler mais a minha Bíblia. Isso é propósito, não é jejum. E para que você faz jejum? O jejum é para você mortificar a sua carne. Essa é uma realidade espiritual. Que a nossa carne é pecaminosa, é ela que nos leva a pecar. Então, se eu faço ela passar fome, eu digo para ela assim, tu não manda aqui. Se eu faço ela passar necessidade, eu digo para ela, quem manda é o meu espírito, não é você. Por isso, eu sempre digo a mulheres assim, você quer aprender a se submeter ao seu marido? Curve a sua cabeça quando você disser sim a ele, para alguma coisa que você queria dizer não. Mostre ao seu corpo a realidade espiritual que você quer. Exatamente. Então, meu marido fala, sei lá, alguma coisa. De vez em quando ele vem aqui brigar comigo porque eu tô muito tempo lendo, estudando, ele fala que tá na hora de dormir. No começo, quando eu precisava mostrar ao meu corpo que ele não manda em mim, eu falava assim, senhor, meu bem, eu já tô indo. Ele precisa que eu diga isso pra ele? Não. Mas o meu corpo precisa entender, na minha disciplina carnal, uma realidade espiritual. Então, o jejum é isso. Ele é uma realidade física, uma disciplina física, para mostrar uma realidade espiritual. E para que o jejum serve? Para que eu tenha mais comunhão com Deus. Então, se eu estou jejuando, mas a minha rotina não muda, a minha vida não muda, eu não falo mais com Deus, eu não leio mais Bíblia, eu só estou fazendo um jejum intermitente. Eu vou emagrecer, vou ficar com a saúde legal, mas Deus não está na história. Por isso que eu preciso pegar o meu jejum e fazer com que ele seja acompanhado de um período maior de oração e de um período maior de leitura bíblica. Porque daí eu mato a minha carne e alimento o meu espírito. E o jejum não tem uma regra. Aí você vai dizer assim, mas o jejum de Daniel... Daniel parou de comer as guloseimas do reino e só comia legumes. Então eu posso fazer um jejum de só comer legume. Não. Por que Daniel não comeu os legumes do rei? Porque ele não ia se vender às doutrinas do rei. Ele não ia negar o seu Deus para se vender aquela comida que estava sendo ofertada a ídolos. Não tem nada a ver com esse jejum. Posso fazer jejum pedindo para Deus me fazer crer mais, sentir sua presença, isso não é manipulação. Esse é o objetivo do jejum. É você orar ao Senhor para que Ele aumente a tua fé, para que a presença dele seja maior na sua vida. Isso jamais é manipulação. Isso é tudo o que Deus quer que a gente peça. Isso é só o que Deus gostaria que nós pedíssemos. Então é você mortificar sua carne e clamar pela presença de Deus. Gente, toda a nossa oração devia ser só por isso. Senhor, que a tua presença seja poderosa no meio de nós, porque onde há luz não há treva, onde há santidade não cabe pecado. Não há pecado. E é isso que Ana faz. Ela mata a sua carne e se mantém no templo. Se manter no templo é a disciplina espiritual dela. Ela faz uma disciplina física e uma disciplina espiritual para o jejum ser bom. Então, jejum é isso, gente. Jejum é isso. Que mais, Mica? Olha, eu acho que aí também pra gente fechar, né? O mais que eu achei assim, o must da história dela é que depois Lucas faz questão de dizer que ela falava de Jesus. Depois que ela reconheceu o Messias, ela falava a todos. Ela falava a todos. E isso é um convite a mim e a você. Depois que conhecermos Jesus, depois que vimos Jesus, entendemos a importância dele na nossa vida, nós temos que falar, nós precisamos falar dele. Por isso que eu até recomendei aqui nessa live, se você não conhece Jesus, vai ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai ler a história de Jesus. Entre para dentro do seu quarto, Mateus 6,6. Fale com seu pai em secreto. Peça para ele se revelar a você. A gente precisa conhecer a Jesus. Porque quando você o conhece, você vai querer falar dele o tempo todo. Você vai ser chamado de chato. Você vai ser chamado de enjoado. Ih, leva tudo para... Você já ouviu isso? Ih, ele leva tudo para o espiritual. Aquela ali você não pode falar nada, que daqui a pouco... Mas é porque a minha vida é essa. A minha vida é para ele. A minha vida é em prol dele. Estranho seria se eu tiver em uma roda e o assunto principal não for ele.
incômodo eu deveria sentir se eu estivesse ao redor de pessoas que não falam de Jesus ou que não me vêm falando de Jesus? Isso que seria escandaloso. Escandaloso não é eu falar dele. Porque se você o viu e o reconheceu como Messias, como seu Salvador, como seu Redentor, como regenerador, minha filha, fale dele, fale, proclame aos quatro cantos, a sua família, ao seu marido, fale dele. E é isso, assim, eu acho que o máximo dela, assim, é que, cara, ela teve o privilégio de ver como ela era uma mulher, como naqueles 3 versículos a gente consegue entender algo tão extraordinário sobre essa mulher. Sobre de onde ela veio, como que Deus a redimiu, apesar do seu povo, apesar da sua linhagem. Como ela era uma mulher fiel. Uma mulher fiel porque ela frequentava o templo, ela ia ao templo, ela orava, ela jejuava, não em prol de si mesma. Ela era uma mulher que, apesar das dificuldades, que apesar da questão financeira, talvez da saúde, porque ela era uma mulher mais velha, mesmo assim, ela era fiel ao Senhor. Ela teve o privilégio de ver o Messias. E ela não se contentou só em ver. Ela precisou proclamar. Ela proclamava. Então, uma das coisas que eu mais aprendo com essa mulher é isso. Proclamar o Evangelho. Falar de Jesus. E olha que interessante, Mica. Todas as outras mulheres que nós falamos sofreram por causa de filhos. Ana não. Ela estava tão completa e preenchida de Deus que ter filhos ou não para ela não fazia diferença. A Bíblia não relata. Não relata. Não fez questão de relatar. Se ela teve, se ela não teve. Bom, ela provavelmente não teve porque ela morava, vivia no templo e não se fala de um marido, né? Fala que ela ficou viúva e os filhos teriam se responsabilizado por ela. Diz que o texto Sim. nos dá de referência que não, né? Então eles teriam se responsabilizado. A Monique perguntou uma coisa aqui sobre o jejum, que eu quero responder. Quantas vezes por semana fazer jejum? Tem isso? Monique, jejum é individual. Você faz o tanto que você gostar, o tanto que você quiser. Se você quiser fazer jejum um dia da semana, toda quarta eu vou fazer jejum para orar mais, ficar mais com Deus. Eu quero fazer, sei lá, uma vez por mês, 10 dias de jejum num determinado período de tempo. Isso é com você. A Bíblia não tem uma regra. A única regra é jejum é abstenção de comida ou comida e água. Eu nunca fiz jejum de água. Eu tenho muita dificuldade com isso porque eu bebo água demais. Bebo muita água. Então, eu nunca nem tentei, para ser bem sincero, nem tentei tirar minha água de mim. Mas tiramos da comida. E outra coisa que a Bíblia diz, não é para ficar dizendo por aí que está de jejum, fazendo cara. Exatamente. Que tá de jejum. O jejum é teu com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Se você for fazer jejum, o ideal... Bom, Paulo vai dizer que o jejum pode ser acompanhado de um outro sacrifício ao Senhor, que é a abstenção sexual. Mas a abstenção sexual, porque o sexo ele tira a gente um pouco do foco, né? E é uma disciplina física também. É uma disciplina física, você controlar os seus impulsos. Mas para isso, você precisa da autorização do seu cônjuge. Tanto a mulher, do seu marido, quanto do marido da sua mulher. Tem que ter como um acordo e por tempo limitado. Não é para deixar o outro em abstinência. Também nunca fiz esse jejum, não. Vou ser sincera com você. Meu jejum mesmo é de comida, também entendeu? Nunca fiz. E é o que eu melhor pude até hoje. E é isso. Então, jejum, a única regra é comida ou comida e água. E o tempo é você que diz. Você quer jejuar aí 6 horas por dia? Ou você quer fazer um jejumzão de 24? Ou você quer... Aí é teu critério. Você e Deus ora ao Senhor. Fala, Senhor, o que eu faço? Me ajuda. Eu sempre peço a Deus também orientação quanto a isso. Eu não decido meu jejum sozinha, não. Senhor, quantas horas? Quantos dias? Quanto não sei o quê? E Deus me diz, entendeu? Geralmente Deus me pede, é Deus que me pede jejum. É engraçado isso, é Deus que me pede. Eu nunca decidi sozinha, não. É sempre Deus que me falou, olha, fazer um jejumzinho aí, vamos fazer uma disciplininha aí que tá ficando meio mal criado o negócio, vamos
Vamos dar uma disciplinada. E aí eu vou. A Leila tá perguntando aqui de quem nós estamos falando. De novo, pessoal, nós estamos falando sobre Ana, a profetisa. Eu sei que muitas pessoas não conhecem a história dela porque ela tem uma passagem rápida na Bíblia. Mas a gente está estudando esse livro aí, ó, que a Bíblia mostrou, do John MacArthur, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Nós estamos falando sobre Ana, a profetisa. Ela vai aparecer ali no livro de Lucas. Bom, e aí eu quero encerrar na página 153 com as três últimas frases que ele vai falar a respeito de Ana. Ana é uma mulher que aparece em 3 versículos. Ele vai dizer assim: o dia da dedicação de Jesus foi provavelmente a única vez em que Ana o viu, mas isso bastava para ela. Ela literalmente não conseguia parar de falar sobre ele. Essa sim foi a parte mais cativante do legado extraordinário dessa mulher maravilhosa. E aí a gente encerra a live de hoje perguntando para você: você quer ser lembrada pelo quê? Você quer ser lembrada porque você foi uma mulher chata, mesquinha, reclamona, insuportável? Ou você quer ser lembrada porque foi uma mulher que estava sempre alegre, mesmo quando triste, que falava de Jesus com amor, com paixão, que conhecia a Deus e por isso tinha autoridade para falar sobre ele? Porque Jesus falava com autoridade a respeito de Deus, porque o Espírito Santo o capacitava. E ele não nos deixou o Espírito Santo à toa. O dom de pregar a palavra é dado a todos nós, assim como nos é dado a todos o Espírito Santo de Deus. Então, pergunte-se hoje, pelo que você quer ser conhecida, lembrada? Qual legado você quer deixar? Né? Que Ana deixou dela, mesmo aparecendo em 3 miserinhos versículos de toda a Escritura. Amém? Amém. Semana que vem a mulher samaritana, encontrando a água da vida. Eu amo essa mulher. Vai ser muito bom semana que vem. Então, segunda que vem, 4 horas da tarde, a gente se encontra aqui de novo para nossa 8ª mulher. Se você não assistiu as lives anteriores, elas estão salvas aqui no GTV, elas estão no meu YouTube, Viviane Enes, elas estão no Spotify, no meu podcast Viviane Enes também. É só procurar, não tem desculpa para não aprender, não tem desculpa para não crescer em conhecimento de Deus. E é isso. Mica, quer falar mais alguma coisa? Nada, amor, só agradecer por esse tempo. É uma honra para mim estar aqui dividindo esse estudo com você. Estamos aprendendo juntas, caminhando juntas, assim como as meninas. Eu fico muito feliz quando elas passam um feedback depois, dizendo que estão aprendendo, que estão sendo edificadas através desse estudo, que aparentemente é algo tão simples, mas eu sou apaixonada com o Espírito Santo porque ele trabalha na simplicidade. Rende assunto, rende assunto. Rende assunto pra caramba, gente, aqui. Então, o capítulo indiano é tão pequenininho que eu falei, em 40 minutos acabou. Estamos falando já tem 1h20. Então, o tempo passa muito rápido, a gente nem imagina. Então, espero que o pessoal também tenha sido assim para vocês, tá, gente? Porque pelo menos para mim parece que o tempo nem passou. Mas é isso, agradecer mesmo pela oportunidade. Eu fico muito feliz de podermos caminhar juntas nessa vida passageira. Passa tão rápido, assim como esse tempo, a nossa vida passa muito rápido aqui. Então, ter a oportunidade de caminhar ao lado de mulheres como você e como essas outras que nos assistem, que nos acompanham, que compartilham experiências conosco. Eu fico muito feliz, eu fico muito honrada pela graça de Deus. E fico feliz de poder estar aprendendo com essas mulheres aqui. Porque isso aqui é um bálsamo para nós. Isso aqui é um bálsamo para nós. E que Deus abençoe a vida de vocês. É isso. Amém. Eu fui convidada por um pessoal aqui da minha igreja local, não, de uma outra igreja local, que eu fui ministrar lá em maio. Eles me convidaram para fazer uma série sobre as malévolas da Bíblia. Então nós vamos pegar as e eu falei, eu quero começar por Sara. Eu sabia, Viviane, que você ia falar de Sara.
Enfim, mulheres, eu vou Eu colocar nos sabe, stories. Eu vou colocar nos stories o link onde encontrar o livro. Acho que a Monique perguntou onde encontra o livro. Eu vou colocar o link nos stories assim que terminar a live. Vai lá, compra o teu livro. E quem sabe, Mica, a gente também continua aqui falando de mulheres mais depois que terminar as boas. Eu ia gostar. Começando por Sara. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, volta desde a primeira live para entender a piada. sim. Sim. Tem muito. Gente, tem muito mais. Tem. Então tá, nega. Fui. Até semana que Tem muito vem. mais. Eu sou Yes. louca pra gente falar de Abigail. Sou apaixonada naquela mulher. Nós vamos falar. Nós vamos falar. Nós vamos falar. Mas excelente. A outra, ó, começando por Eva. Não, olha só, Viviane gosta de Eva, amor. Viviane gosta. Olha, sabe quem que eu vou falar pra você? Pra você falar sobre? Eu sei que vai dar um ciricutico nas pessoas, mas olha. Depois, ó. Raquel. Raquel. Raquel é um problema. Raquel é uma traiçoeirinha mentirosa. Ela é. Raquel. Eu sei, assim, que tudo tem dois lados, né? Muitas vezes nós nos vemos como Raquel na vida, às vezes como... Enfim. Mas Raquel, eu já vi uma ministração falando sobre Lé e sobre Raquel, que eu vou te falar. Eu olhei para Raquel e falei, gente, que vontade de esgoelar essa mulher. Ai, Senhor. Sabe uma que dá para falar mal bastante? A rainha Esther. Pergunta a você, Para, o que gente. que uma Esther, que nós falamos sobre Esther. Não, não falamos sobre Esther, nós não falamos sobre Esther, nós falamos sobre Ruth. Mulher, o que que uma crente tá fazendo, se metendo no reinado de um ímpio e fazendo sexo com ele antes do casamento? Tinha propósito? Tinha propósito. Mas, e aí? Mas é um problema, funde a cabeça. As pessoas precisam compreender, gente, olha só para não causar escândalo, polêmica, daqui a pouco Raquel, não sei mais quem, as meninas falam. Não, gente, olha só. Todo mundo tem dois lados. Eva teve o seu lado bom, seu lado ruim. Raabe, todo mundo, gente, todas as mulheres pecaram, erraram. A questão é uma questão de identificação. Porque às vezes a gente fala de uma mulher só bem daquela mulher e a gente esquece daquela mulher humana, que de certa forma ela também errou, assim como nós erramos, assim como nós às vezes pisamos na bola. E vai ter pessoas que vai se identificar com a dona Viviane. Mas tem pessoas ao longo da história que não vão se identificar, vai falar aquilo ali era uma víbora, aquilo ali era assim, não gostava do jeito dela. É assim, é a vida, não tem jeito. Mas isso não significa que não eram mulheres. Já recebi uma mensagem. Que você não seja uma mulher de Deus, que Raquel não tenha sido, que Esther não tenha sido, enfim. Olha, já que o povo tá tão maluco aí, Viviane, então você já vai falando para eles poderem acompanhar esse estudo, porque ó, vai causar. Escuta, eu não tô aqui para trazer paz, eu tô aqui para trazer espada. Então. Mas, e no fim, olha o que a Ávila tá falando. No fim, todo mundo é mal. No fim, todo mundo é mal. Só Deus mesmo sobre a vida das pessoas. É tudo sobre Deus, não é sobre nem Raquel, nem Esther, nem Eva, nem ninguém. É sobre Deus e o seu plano maravilhoso que permitiu que o pecado entrasse no mundo para que a sua glória fosse mais manifestada ainda. Porque sem pecado não tinha cruz. Exatamente. Sem cruz a gente não ia ter o prazer de caminhar com Cristo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Hoje nós somos muito mais abençoados do que Adão e Eva. Porque Adão e Eva não tiveram a oportunidade de serem redimidos e de ter o Espírito Santo habitando neles. E eles não teriam essa promessa se o pecado não tivesse entrado no mundo. Mas nós tivemos essa promessa, nós recebemos a graça. Então o pecado para um cristão é bênção, porque foi ele que permitiu que o Espírito Santo viesse até nós. Mas isso aí, como eu disse, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Isso é assunto para outras conversas. E eu vou preparar com esse povo aqui, seremos em 4, eu acho.
Eu não sei muito bem, porque eu estou procrastinando um pouco, porque eu não sei se eu vou ter tempo, mas As Malévolas da Bíblia. Esse nome, inclusive, fui eu que sugeri. Ah, Fui eu, claro. porque eu amo uma malévolazinha. E eu vou falar mal de todas as mulheres. Vou mostrar todos os pecados delas, as boas e as ruins, porque nós estamos se achando demais. Nós estamos se achando a última bolacha do pacote e nós não somos, não. Nós somos pecadora caída, malévola também. Amém? Posso ouvir um amém disso? Amém. Amém, Então, Vivi. então bora, Mica. Fica com Deus. Deus te abençoe. Mulherada, Omarada, você que esteve aqui com nós, um beijo. E até semana que Fique com vem, Deus. se Deus quiser. Beijo. Beijo, Mica. Me chama no WhatsApp. Vamos conversar. Beijo. Beijo.